Olá, sexto ano, tudo bem? Boa noite com vocês. Vou gravar esse vídeo aqui agora para a correção das páginas que eu indiquei no Geografia em Mapas, tá? Dividi em dois vídeos, páginas 6 e 7, depois página 8 e 9. Vamos ver aqui. Vocês vão ver que esse Geografia em Mapas ele é muito gostoso de trabalhar, é muito legal. Dá para a gente consolidar bem todos os conteúdos que nós estamos vendo em sala de uma maneira um pouco mais divertida, uma maneira um pouco mais dinâmica, tá bom? Queria ter começado ele, né, com as nossas aulas presenciais, mas como ainda estamos nesse isolamento, não teve como. Mas vamos ver como é que está aqui. Olha só, eu coloquei para vocês a imagem dele, já coloquei as respostas corretas, mas vou dar uma lida junto com vocês aqui e, se for possível, explico algumas coisas aqui que forem necessárias. Então, o Sol, a Lua e a constelação do Cruzeiro do Sul também podem ser usados como referência para orientação. Isso aqui nós já vimos nas últimas aulas, né, que tanto o Sol como a Lua, como o Cruzeiro do Sul, né, as estrelas, elas podem ser utilizadas como orientação no planeta. Então observe o desenho que mostra como é possível se orientar pelo Sol e localize o lado do horizonte onde o Sol surge pela manhã. Então, onde que o Sol sempre nasce? É na região leste. Então, eu sei que aqui onde que o Sol nasce é na região leste. Vamos continuar lendo aqui. A turma de amigos vai sair do acampamento para ir a uma cachoeira localizada na direção onde o Sol se põe ao entardecer. Se o Sol nasce no leste, ele vai se pôr aonde? No oeste, é sempre o contrário. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Tá bom? Então, olha lá, leste e oeste. Escreva no desenho as direções que você pode localizar tomando o Sol ao amanhecer como referência e responda as questões. Então, se o Sol nasce no leste e se põe no oeste, à minha frente só pode estar quem? O ponto cardeal norte. E ao sul, o ponto cardeal, né? Abaixo, o ponto cardeal sul. Então, vamos ver. Em que direção está localizada a cachoeira? Se eles têm que ir na direção contrária de onde o Sol nasce, eles têm que ir na direção, então, oeste. Está falando no texto aqui, ó. A turma de amigos vai sair do acampamento para ir a uma cachoeira localizada na direção onde o Sol se põe. O Sol se põe no oeste. Então, é onde que eles devem ir. Para que direção está voltada a sombra das árvores? Olha aqui, ó, a sombra das árvores está voltada para que direção? Ó? Direção oeste. Muita gente confunde aqui com a direção norte, não, tá? Apesar da direção norte estar indicada aqui para cima, a posição das sombras aqui está indicando em direção oeste. Se fosse a sombra da árvore para cima, nós teríamos então que elas estariam para a região norte, mas aqui elas estão para essa direção, para a esquerda, então oeste. Ao pôr do sol, para que direção estará voltada a sombra das árvores? Então, se o Sol, quando nasce, a sombra está na direção oeste, quando o Sol se pôr aqui no oeste, a sombra das árvores vão estar na direção leste, na direção contrária, tá bom? Então era só isso para fazer nessa questão. Vamos ver a 2. Agora observe o desenho que mostra como é possível se orientar pela Lua. Sabe-se que a Lua tem um percurso semelhante ao do Sol, ou seja, ela surge na direção leste, desaparece na direção oeste. Vamos ver. Escreva no desenho as direções que você pode localizar tomando a Lua como referência, quando ela aparece no início da noite, e responda as questões. Então, ela sempre aparece no leste. A turma de amigos visitou a cachoeira pela manhã e, no fim da tarde, fez um piquenique perto da praia, que fica na direção oposta ao bosque. Em que direção fica a praia? Ora, se a lua surge no leste, ela desaparece no oeste, na minha frente está a região norte. Se eles fizeram um piquenique na direção oposta à região norte, eles fizeram um piquenique na região sul. Tá bom? Então, na direção sul. B. Ao anoitecer, é hora de voltar para o acampamento. Nesse caso, eles irão se aproximar
ou se afastar na direção em que a Lua aparece? Explique. Bom, se eles vão voltar para o acampamento, e nós vimos na questão anterior que o acampamento está a leste, eles devem o quê? Se aproximar da direção que a Lua aparece, pois o acampamento está na direção leste. Tudo bem? Mais uma. Olha só. Agora nós vamos usar o Cruzeiro do Sul. Observe o desenho que mostra como é possível se orientar pela constelação do Cruzeiro do Sul. Essa constelação é usada há muito tempo como referência para localizar a direção sul. Sabendo onde fica o sul, é possível determinar as demais direções cardeais. Então, se a gente sabe onde é que fica a posição sul, eu sei localizar os outros pontos cardeais, não é? Então, vamos ver lá. Agora responda as questões. Escreva no desenho as direções que você pode localizar tendo como orientação o Cruzeiro do Sul. Se eu me orientei pela constelação do Cruzeirão Cabuloso aqui, ó, do Sul, o que eu vou ter aqui? Então, o Sul. Sempre contrário ao Sul da região, da posição Norte. Sempre à direita do Norte, nós temos a Leste. E à esquerda, o Oeste. Então, eu já achei todos os pontos cardeais aqui. Olha B. Se o marinheiro quiser voltar para a praia, ele deve se erguer na direção oposta do farol, na direção contrária do farol aqui. Nesse caso, ele estará indo na direção, ó, se for o oposto aqui, na direção norte. Tá bom? Vamos ver a quarta e última questão. Agora nós vamos trabalhar com a bússola aqui, ó. Observe o desenho que mostra como acontece a orientação pela bússola e responda as questões. A bússola é um instrumento de orientação cuja agulha imantada aponta aproximadamente para o norte. Lembra que nós trabalhamos em sala que uma bússola sempre aponta para o norte? B. Pinte de vermelho a direção para onde a agulha imantada da bússola aponta. Olha aqui, ó, é só eu pintar a direção norte aqui. Certa noite, o marinheiro se perdeu em alto mar, navegando na direção norte quando deveria estar indo para o sul. Então, olha só, ele se perdeu no alto mar porque ele estava indo na direção norte quando ele deveria estar indo para o sul. Nem a lua, nem o do Cruzeiro do Sul estavam visíveis, mas, felizmente, ele tinha uma bússola. O que ele fez para retomar a direção correta? Então, ele errou e estava indo para a direção norte. O que ele fez, então, para tomar a direção correta, se ele precisava ir para o sul? Ele achou o norte da bússola e o que ele fez? Seguiu na direção oposta. Se ele foi na direção contrária, ele achou o sul. Ele voltou a navegar de forma correta. Vamos ver a D. Antes da invenção da bússola, como as pessoas poderiam se orientar no espaço e se deslocar a grandes distâncias? É o que nós tratamos nas outras questões, nas questões anteriores. Antes de nós termos a invenção da bússola, as pessoas usavam o quê? O movimento aparente do Sol, o movimento da Lua e também a posição das estrelas. Então, pessoal, esse é o vídeo aí da página 6 e 7 de correção do Geografia em Mapas. Eu vou gravar já das outras páginas, 8 e 9. Se você ficou com dúvida, não deixe de colocar no comentário do vídeo aqui, ou então vocês podem me mandar por e-mail. Tá? Não vamos deixar passar os exercícios se ainda permanecerem dúvidas. Tá bom? Tchau para vocês e até a próxima.